Eu fiz um editorial onde eu expliquei para vocês a diferença da máquina pública com o sistema. São coisas diferentes. Mas às vezes você está dentro da máquina pública, mas está contra o sistema. E aí o sistema vai fazer questão de te pegar. Eu vou te dar um exemplo clássico sobre isso. Olha só essa matéria que foi do dia 17 de novembro de 2023. CNJ vai investigar juiz que acusou Lula de relativizar furto de celulares. No mês passado, há exatamente um mês, um juiz, durante a sua sentença, condenando um rapaz, disse que também, o que você pode esperar se nós temos um presidente que relativiza o furto de celulares? Imediatamente, esse juiz passou a responder pelo CNJ. E aí, minha pergunta para vocês é: será que o judiciário no Brasil é de esquerda? Será que a mídia no Brasil é de esquerda? Será que a maioria dos professores e servidores públicos é de esquerda? Meu Deus, que surpresa, né? Pois é. Mas olha só, dois pesos e duas medidas. Matéria fresquinha de hoje, matéria da Revista Oeste. Em sentença, juiz fala em golpe contra Dilma e critica o desmonte de leis trabalhistas. Em uma sentença proferida na quarta-feira, dia 13, na qual condenou uma escola a indenizar uma funcionária de limpeza, o juiz Roberto de Freire Bastos, da Terceira Vara do Trabalho de Olinda, Pernambuco, escreveu que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um golpe de Estado, criticou a reforma trabalhista e citou a Madre Teresa de Calcutá. Ao discorrer sobre uma suposta ideologia do medo contra o trabalhador brasileiro e falar em desmonte das leis trabalhistas, o magistrado afirmou que a modernização da CLT impôs diversos obstáculos não razoáveis à consecução de garantias constitucionais. Na sequência, Bastos contou que um sindicalista o informou a respeito de uma grande quantidade de homologações anuais trabalhistas, sem que o trabalhador discuta com seriedade a razoabilidade do que está sendo pago, com medo de perder o já tão fragilizado emprego. E aí, a cereja do bolo. Abre aspas. E os fascistas, que no golpe em que derrubaram uma presidente legalmente eleita, sem qualquer prova de cometimento de crime, já vinham desmontando os direitos trabalhistas dentro do Congresso Nacional e com auxílio de parte do Judiciário. Imagine agora, prestes a assumirem diretamente o poder, o que não farão, argumentou, sem mencionar essas pessoas. E muitos aplaudindo tais iniciativas homofóbicas, racistas, autoritárias, preconceituosas, de pejotização, etc. Inclusive, trabalhadores mal informados não mensuram os reflexos. Parece até um discurso ali da Uni. Parece um discurso do Foro de São Paulo. Pois é. E aí, será que vai ter que ser questionado ao CNJ? Porque se você parar para pensar, a Dilma Rousseff foi empichada dentro de todas as regras da Constituição. Se isso, para quem conhece e entende de Constituição. Porque entenda o seguinte, o impeachment é uma medida política, amplamente política. E aí, a época do impeachment, teve o ministro do Supremo que autorizou e até deu regras de como esse processo do impeachment deveria acontecer, uma vez que não tinha um procedimento adequado. Então, o STF participou do impeachment da Dilma. E aí, também, o Congresso votou. E o Congresso é representação soberana do voto. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Então, o Congresso é o povo eleito, que votou, derrubou Dilma Rousseff. E aí, com essa derrubada de Dilma Rousseff, entra o Michel Temer. E aí, coloca o Alexandre de Moraes. Pois é. Será que estão chamando o Alexandre de Moraes de golpista? Pois é, eu acho que não podem mexer assim com as instituições.
Afinal, se vestir uma camisa verde e amarela e falar isso, tá lascado, né? Ou se for um juiz e falar algo no sentido mesmo que o Lula banaliza aí um roubinho ou outro de celular, CNJ nele. Então, aprende uma coisa, é o sistema. O sistema vai ser contra você se você não andar exatamente de acordo com as regras do sistema, tá bom? Vamos lá, vamos mudar de assunto. Essa cena marcante aqui do Congresso Nacional. E a cara do Arthur Lira é impagável. Aconteceu a reforma tributária. Enfim, essa reforma tributária que não pense que vai te ajudar, porque não vai. E aí, aqui, a Bia Kicis e a Adriana Ventura atazanando a vida do Arthur Lira, tentando obstruir, mas não resolve. O sistema está lá. E o sistema é forte. Se você é contra o sistema te pega. Abre aspas, eu e a deputada Adriana Ventura, e aqui fica um salve aí para o trabalho da Adriana Ventura, infernizando a vida de quem quis votar a PEC da reforma tributária. Mais de 12 horas de obstrução. A gente é oposição, mas infelizmente não é a maioria. Mas a gente sabe lutar como uma mulher. Aliás, duas. E aí conseguiram ali uma boa vitória, né? Pequena pelo tamanho da derrota, mas uma boa, onde conseguiu reduzir ali os impostos sobre a aquisição de armas. E eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de poder se defender. Então, sou dessa linha de raciocínio. Vou trazer uma postagem que foi feita pelo Augusto Nunes, jornalista, e eu achei muito interessante. É uma publicação do Otávio Faca, né? Deve ser do Otávio Facuri, e diz o seguinte: essa frase é impressionante. Quando um porco toma um castelo, o porco não vira rei. É o castelo que se transforma em um chiqueiro. Essa reflexão foi feita pouco depois da aprovação do Flávio Dino. O Augusto Nunes fez essa postagem aqui. E aí, a crítica aqui, e eu trago ela para o campo filosófico, é no sentido de que não pense que as coisas mudam, ou seja, as coisas não vão mudar simplesmente porque o lugar está diferente. São as pessoas que fazem daquele lugar o que ele efetivamente é. Então, uma vez eu estava numa live com um grande amigo, o Adroaldo Portal. E aí, ele que está dentro do Congresso Nacional há mais de 30 anos, trabalhando lá no Congresso. E aí ele falou uma coisa: olha, Sandro, aprende uma coisa. Não existe uma mágica ou uma abdução onde você vota no cara e o cara, quando vai entrar aqui, ele é abduzido, trocam o cérebro dele e colocam um corrupto no lugar. Aquele cara é o retrato do povo que o elegeu. Ou o que votou nele é inocente, ou é tão mau caráter quanto o político que entrou lá dentro. E sabe, ele não está errado, não. Ele não está errado, não. É por isso que se o brasileiro votou errado, é porque o brasileiro precisa se politizar, mas é tudo que eles não querem. E aí vamos lá, né? Vamos passar vergonha aqui, eu que sou do Goiás, né? Vou passar vergonha. Ronaldo Caiado usa avião do governo para ir à festa do dono da JBS, dos donos, né? O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, usou um avião oficial para ir à festa de 90 anos do fundador do frigorífico JBS, José Batista Sobrinho, o Zé Mineiro. A festa ocorreu na quarta-feira, dia 13, no interior de Goiás, em uma fazenda da família do Zé Mineiro. O evento foi organizado pelos filhos do fundador da JBS, José Batista Júnior, Joesley e Wesley Batista. Lembra quem são? Não? A JBS, a empresa que estava envolvida em vários esquemas de corrupção, a empresa que mais foi utilizada em corrupção do Brasil. Foram bilhões em corrupção. Presos? 17 anos? Não. Não aconteceu. E aí, essa turma resolveu fazer um evento. E aí até quem foi alvo de delação premiada dos irmãos Batista estava lá, isso chamou muita atenção. E aí, vários políticos resolveram ir, tanto é que faltou jatinho em Brasília para o pessoal fretar
para poder ir nessa festa desses irmãos Batista, que foram condenados e que hoje estão de volta à cena. Inclusive, podendo comprar energia da Venezuela e revender, graças a Lula. E aí, eis que você se pergunta como que o sistema funciona? Eu te digo, o Ronaldo Caiado não precisou fretar jatinho, ele usou o jatinho do próprio governo para poder ir prestigiar figuras tão ilustres da política brasileira. Há quem diga que depois dessa festa com o Joesley Batista e os irmãos Batiste, a República voltou à normalidade. Pois é, uma normalidade que não nos encanta. Olha só essa publicação da Gazeta do Povo. Lula diz que governo tem pouco ministro e defende criar mais alguns ministérios. Na minha visão, eu acho que sou totalmente contrário a gastos, totalmente contrário ao aumento da máquina pública. Bolsonaro tinha ali 15 ministérios, eu acho que é muito. O Milei está com 9, mas a questão aqui é de números, tá? De números. E eu tenho que concordar com o Lula. 38 não é um número que dá muito certo com o Lula. Eu acho que tinha que ser 40. Porque aí dava até pra gente falar Lula lá e os 40 ministrões. Se é que você me entende, né? Pois é. E aí, essa é a grande questão. Os caras estão um pouco se lixando com o dinheiro do pagador de impostos. Não sei se você viu o editorial onde eu desabafei de como que nós somos explorados pelo Estado. Pois é. Lula acha que é pouco. É pouco. 40 é um número emblemático, tá? Até porque pode incentivar as crianças a procurarem algumas literaturas de pessoas que comandavam 40 outros indivíduos, né? Então, você sabe de qual livro eu estou falando, ou filme, ou livro, coloca no comentário. O Lula lá, né? Vive viajando. Você lembra? Olha o Lula lá, Lula indo, Lula vindo. O Lula lá e os 40 ministros. Coloca aí qual é a comparação que está sendo feita aqui. Vamos lá. Isso aqui é importante, tá? Matéria do jornal Metrópolis. Marta Suplicy, enfim. Marta Suplicy está deixando o Ricardo Nunes e vai deixar a direita também preocupada, tá? Não pense que não. A Marta Suplicy faz mistério sobre vice de Boulos, anima PT e preocupa o Ricardo Nunes. A Marta Suplicy já foi prefeita do município de São Paulo. E ela tem a sua base eleitoral nas periferias, nas regiões periféricas. Ela conseguiu muito voto, muito popularidade nessas regiões periféricas. Lugar onde o Boulos ainda não alcançou. Ele ainda não alcançou. E hoje, se você vê a pesquisa estimulada no município de São Paulo, Boulos está em primeiro lugar. E aí, com Marta Suplicy de vice, é um reforço muito grande, muito grande. Então, no próximo ano, você tem que torcer para que as pessoas fiscalizem bastante, olhem o histórico, pensem no Brasil e no futuro que elas querem, porque é eleição municipal. E aí, meu amigo, foca em quem serão os seus candidatos. Foca bastante, que isso é muito importante. Última matéria que eu quero tratar com vocês nesse bloco ainda, né? Acabei enrolando. Geralmente nos sábados, meus editoriais são mais rápidos, mas eu acabei enrolando. A Nízia, que é a ministra da Saúde, ela participou de uma audiência na Comissão de Controle Financeiro, onde a presidente é a Bia Kicis. E aí, num dia posterior, ela participou de uma live, aquelas lives super badaladas do Lula, onde ela falou que vai mandar investigar alguns deputados porque falaram sobre vacina. E a Bia Kicis não gostou muito dessa história não, tá? E aí resolveu dar resposta a Nízia Trindade. E aí convocou a Nízia por suspeita de fraude e ameaça a parlamentares. Olha só, o que aconteceu em relação aí a Nízia? Aconteceu o seguinte,
ela foi convocada por suspeita de fraude de um contrato de 285 milhões com uma farmacêutica, e essa farmacêutica só tinha um funcionário. Como que uma empresa só de um funcionário pode controlar ou ter um contrato de 285 milhões? Então, foi convocada para que ela explique isso e para que explique o porquê que ela falou que vai fiscalizar os deputados. Porque talvez ela não entendeu, mas a grande questão é a seguinte: nós temos a Constituição Federal, que no artigo 49 diz o seguinte: é da competência exclusiva do Congresso, ou seja, do Legislativo, fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas, tanto a Câmara quanto o Senado, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Então, só para lembrar esse pessoal que existe uma Constituição e que essa Constituição diz: o Legislativo fiscaliza o Executivo. O Executivo não intimida o Legislativo, senão o nome disso é ditadura. Então, é simples assim. É simples. E aí, infelizmente, essa gente age desse jeito. Com intimidação, trocando 6 por meia dúzia. Esse tipo de gente não respeita a Constituição e acha que pode ganhar tudo no grito. O que, infelizmente, está dando certo no Brasil, né? É isso aí, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. Abraço e até amanhã de manhã.